Meus amados irmãos, a todos, a paraxá de hoje, Vaera, e apareceu, vai de Gênesis 18, do 1 até o 22, 24. Capítulo 22, verso 24. Esta sessão da paraxá Vaera, onde o Todo-Poderoso aparece a Abraão, há um tema de julgamento sobre a humanidade. Já houve um julgamento no passado, sabemos que o julgamento virá no futuro. Mas vamos examinar especificamente o que Yeshua fala a respeito dos dias de Ló. Yeshua também havia falado dos dias de Noé. Vaera, que significa e apareceu, porque o Todo-Poderoso apareceu a Abraão. Temos a aparição do Eterno a Abraão. Não sabemos quem apareceu. Se é ele que se manifesta. É uma teofonia que Abraão possui, ali com o Todo-Poderoso. Segundo a tradição, segundo a Torá, Abraão tinha acabado de ser circuncidado quando recebeu esses 3 visitantes. E ele, Abraão, sem considerar a dor que ele corre para servir esses visitantes. E isso segundo a tradição. Os sábios dizem que este é um dos primeiros atos da santa hospitalidade. Temos o julgamento de Sodoma e Gomorra. Procedia por esta conversa muito interessante e misteriosa entre Deus e Abraão. E nesta mesma porção, Isaac nasce e ocorre a Akedah, que é o sacrifício de Isaac, onde Abraão ouve a voz do céu no final, dizendo para não sacrificar o seu filho. É um teste de fé que Abraão tinha que passar. É um fato interessante também, sabemos que no Monte Moriá, onde Abraão oferece o seu filho, é o mesmo lugar onde um milênio depois, o próprio templo de Jerusalém seria construído pelo rei Salomão. Tudo isso acontece na porção de hoje. Nessa porção está presente o julgamento. Faz referência a uma projeção para o futuro. Também a provação que Abraão teve que enfrentar em relação ao sacrifício quando o Eterno pede o seu filho. Sabemos que isso não aconteceu, porque o Eterno já tinha o cordeiro preparado. Abraão está sendo provado. Há uma série de julgamentos onde o Criador intervém. E deixa-me mencionar isso agora. As pessoas estão ouvindo e presta atenção. O Criador próprio intervém na criação. Se o Criador interferisse, ele não estaria presente? Se ele criou o mundo e disse, agora o mundo é seu. Você tem um livre-arbítrio, mas algum tempo passa e talvez ele diga, bem, você tem um livre-arbítrio, mas eu não gosto do que você está fazendo com a criação, com a terra. Porque vocês vai se acabar se matando. E precisa haver uma intervenção do próprio Criador na sua criação. Para que não tenha que começar tudo de novo. Sabe que o homem é destrutivo. Olha a guerra de Ucrânia, Rússia, Israel, todo esse lugar que tem guerra. Estão se matando entre si. Se o Eterno não intervenir nesse mundo vai se acabar. Então, para que não se acabe, o Eterno tem que intervenir. Quer dizer, quando você está desenhando algo e não fica bom, sabe o que você poderia fazer? Jogar tudo no lixo. Mas não. O Criador usa uma borracha, digamos assim. Ele não está jogando a criação no lixo,
mas ele está intervindo para dizer, ok, não há limite de livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, mas não significa que o mundo inteiro tem que acabar por sua culpa. Quer dizer, o Eterno, quer manifestar a sua vontade também. E é um tema recorrente nas Escrituras. E talvez esqueçamos como passa a geração. A geração esquece que quem é o dono do planeta, quem é o dono do mundo, é o Eterno. Não conhecíamos não conhecíamos Noé pessoalmente, não conhecemos Abraão. É algo distante do passado. As pessoas começam a criar as suas próprias narrativas. Então, tenho alguns exemplos aqui. Eu já falei sobre o dilúvio na semana retrasada, na Paraxá de Noé, e sim, e logo depois, na narrativa também, falamos na semana passada da Torre de Babel. Também diz que o Criador desce e confunde a língua. É algo sobrenatural que acontece. Desculpa, falta Antes do dilúvio foi o julgamento de Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden. Então, na verdade, já havia outro antes de Noé, porque aquele foi o julgamento para Adão e Eva. A ideia era que Adão e Eva tivessem comunhão com Deus, mas eles não sabiam como retribuir a confiança que o Eterno depositou neles. Eles não acreditaram no Criador e o resultado foi o julgamento, a expulsão do Éden. Ou seja, esse é o primeiro de todos. O segundo é o dilúvio, o terceiro é a Torre de Babel. Vocês ainda estão acompanhando. Não é isso apenas para o fim ilustrativo. Não é uma doutrinariamente válido. Ou vá à lista dos 7 julgamentos agora. Ou seja, pode haver mais. Pode haver mais julgamento, mas vamos estar falando somente de 7. O que ocorre em Sodoma discutimos nesta sessão. E é algo sobrenatural. Chove fogo, granizo, fogo, enxofre. É algo semelhante ao que acontece. O granizo nas pragas do Egito. Todas as pragas sobrenatural. Neste caso, a opressão, a escravização do povo escolhido do Criador, ele tem que intervenir e dizer, está bem, vou tirar vocês daí. Eu quero que vocês venham e testemunhem o julgamento, não necessariamente com uma conotação negativa, mas no Monte Sinai com a revelação da Torá. Ele revela, entre outra coisa, o seu julgamento. Essa palavra, essa expressão está lá. Isso é muito interessante. Também temos o julgamento do Apocalipse, cujo desenrolar desconhecemos. Muitas ficção científica imagina como isso acontecerá e é algo que aguardamos no futuro. E mesmo aqueles que são doutrinariamente preteristas, que acreditam que a grande parte do livro de Apocalipse já aconteceu. Há também crença na era messiânica, ou mesmo para os judeus que não têm o livro de Apocalipse em seus canônicos. Eles acreditam em uma era messiânica, não é todos os judeus, hein? Alguns. Onde o Criador vira e julgará o mundo. E não é a parte isso. No judaísmo, acredita-se que há um julgamento todos os anos em Yom Kippur. E esse julgamento é o correto.
No entanto, tenho ouvido ultimamente um ensino que, como Yeshua pagou pelo mundo inteiro, morrendo na cruz pelos nossos pecados, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, como Deus em sua essência é amor, o mundo inteiro será perdoado? O que significa que não haverá julgamento? Eu não acredito nessa teoria. Aqui temos um problema. O amor pode prevalecer sobre a justiça? Ou melhor, pode ofuscar a justiça, o caráter reto de Deus? Porque aqui temos um problema. Se a humanidade está indo contra o que Deus estabeleceu, contra os parâmetros que ele deu aos seus seres criados e as instruções que ele deu, porque ele nos deu, já que fazemos parte disso, para que possamos viver de acordo com a sua instrução. E nós deliberadamente quebramos isso ou desconsideramos tal coisa. Como acontece em muitos grupos que disse, não, a Torá não está mais em vigor. As instruções de Deus não são mais válidas. Então, o Criador Supremo, a autoridade suprema vai pensar, sim, eu amo tanto que definitivamente não o julgarei. Eu não acredito que seja esse o caso. Portanto, a justiça de Deus deve se expressar ao mesmo tempo que o seu amor é expresso. Mas ele expressa o seu amor através de Yeshua, dando-nos a oportunidade de escapar desse julgamento. Como? Obedecendo os seus mandamentos. Yeshua falou, se me amas, guarda meus mandamentos. Porque, como evidência, os exemplos que você deu, as condições humanas, quando atinge essa situação de perversão moral, injustiça, indiferença, está nos levando a um clima onde a única maneira de restaurar tudo é através do julgamento. Eu acho que estamos vivendo esses dias, está muito próximo, está chegando. Quando vemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor, observa a leviandade, tudo o que está acontecendo. Muitas mães estão matando seus próprios filhos. A leviandade, as pessoas desrespeitam a lei do Criador. Não estamos falando de questão religiosa, estamos falando o direito da vida das crianças. A questão do aborto, de prever a incrível liberdade de tirar seus próprios filhos, de matar os seus próprios filhos nos seus ventres. Quando você faz isso, você está indo contra a lei de Deus. A mudança de sexo, transexualidade, tudo mais, apesar e você pensar que Deus está de acordo com isso, estamos transgredindo a lei natural de Deus. Quando olhamos para a criação, como ela nos foi dada, o que estamos fazendo com a criação? Elas estão negligenciando, pervertendo a criação, poluindo. O dono do planeta não nos cobrará por isso? Eu acredito que sim. O que você acha? Porque às vezes eu penso que todas as coisas ruins que está acontecendo agora, elas vão contra o Criador. Mas começa a pensar que no século passado, onde literalmente sacrificava bebês,
E isto não é no útero. E também sacrificava adultos vivos de 23 anos. Pensa nas comunidades maia, onde o sangue jorrava do altar. Não era sangue de animal como fala o rei Davi, mas era sangue de seres humanos. Há historiadores da conquista espanhola, missionários, que relata ter testemunhado essas atrocidades. E muitas outras coisas. Então, o que fazer? O que pensar? O que estamos vivenciando agora é diferente do que aconteceu no passado? Se você tem razão. Porque quando você lê a história dos romanos, tudo o que eles fizeram foi terrível. Quer dizer, não sei se chegamos a esse ponto aqui, nessa geração. Atingimos os mesmos extremos que eles atingiram no passado, o temos. O que aconteceu? Há pecado novo? Estamos aprendendo, claro, não há pecado novo. Tudo o que aconteceu no passado, tudo o que foi, será. Em geral, quer dizer que ninguém pode dizer, agora eu inventei um pecado que não existia. Não, ele sempre existiu, mas me parece que a condição atual é diferente das outras em vários aspectos. Em termos de número de pessoas, a população é muito maior que a população do passado. Que ha havido um reinício da civilização, como alguns surge que a população, por ter diminuído em outra época, mas, por outro lado, a arrogância e a descrença humana, e tudo isso está chegando a tal extremo que diz, bem, isso ultrapassa os limites. Uma coisa é muito importante ver, uma coisa é muito importante. Por ser judeu, precisamente o sinal diferente ao povo de Israel. Porque me parece que, embora no passado os judeus foram perseguidos injustamente e tenha sido tratado, e todos aí tentado exterminar o povo judeu. Quero dizer que o povo, como tal, ha sobrevivido repetidas vezes. Então, neste momento, as profecias que foram dadas há milhares de anos, parece que está chegando ao fim. As profecias estão se cumprindo, por isso fala da condição de Israel. Aqui estamos testemunhando o retorno de Israel à sua terra, que está sendo perseguido por todos os vizinhos. Por isso não havia acontecido no passado. Sabemos que desde que foram oficialmente expulsos pelos romanos, os judeus nunca mais retornaram. E há 70 anos retornaram uma parte, não todos, uma parte retornaram. Diversos julgamentos recaem sobre a humanidade, mas há também um padrão no julgamento divino. Eu gostaria de compartilhar com você, que é o seguinte, observa que há uma revelação na história de Abraão, que ele vê essas 3 pessoas, que ele anuncia isso, a destruição de Sodoma e Gomorra. Uma revelação onde Deus se manifesta antes do julgamento. Então, há um aviso, uma mensagem, chamar ao arrependimento. Os profetas estariam incluído aqui. Nos tempos bíblicos, havia uma intercessão. E esse ponto é importante. Talvez não haja tanta intercessão hoje em dia. Mesmo que vivemos em uma época com mais intercessão, quando Abraão pede
Moisés também me vem à mente. Quando Moisés intercede pelo povo, o Todo-Poderoso diz: deixa-me levar-los a todos. O Eterno queria exterminar a todos ali no Monte Sinai. E Moisés intercede pelo povo. Abraão também intercede e diz: se houver algum justo ali, então você destruirá todos por causa de alguns maus? Então, o que quer dizer se houve a destruição de Sodoma e Gomorra? Porque não havia justo. O único justo era Ló e sua família, e o Eterno tirou dali. Então vem o julgamento do Criador, realiza para detener essa corrupção. Mas depois disso vem a renovação, onde o relacionamento é restaurado. Como nos dias de Noé, quando o Eterno destruiu a terra com água, ele colocou uma renovação, o arco-íris sobre as nuvens. Toda vez que vimos esse arco-íris nas nuvens, acordava que Deus não ia mais destruir a terra com água. Há um novo começo. Uma coisa que as Escrituras também dizem em Amós 37 é: certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar seu servo. Os profetas veem isso claramente nessa passagem, quando ele vai e diz explicitamente a Abraão: não revelarei ao meu servo? O Eterno estava conversando com era 3, estava conversando com os dois, se ia revelar a Abraão a mensagem ou não. Mas ele, como Abraão ia ser padre de uma grande nação, Deus revela a Abraão o que vai fazer. Então, obviamente, ele explica que se trata, então, é acordado. Os anjos partem para a execução do julgamento. Então devemos esperar ou devemos ficar atentos para ver se alguém levanta e emite uma advertência. Como sabemos que vai vir um julgamento, estamos esperando que vai vir uma pessoa, um profeta ou de repente Elias e vai nos vai pregar? Vai nos falar da profecia? Hoje temos a Bíblia. Tudo está escrito. Tudo está ali. O próprio Yeshua, ele falou que ia acontecer em Apocalipse. É provável que Deus levanta um profeta de carne e osso hoje. Não alguém ressuscitado do passado, mas alguém com esse caráter de autoridade que nos diria: um julgamento está chegando. Estamos agora prontos para o julgamento soberano de Deus, que realmente motivaria uma intervenção genuína? Porque é curioso, veja bem, naquela época, e na época passada, os Estados Unidos, as coisas estavam muito difíceis para o presidente anterior. Então, Trump assumiu a parceria e todos se relaxaram. Todos diziam: estamos em um período de paz. Como foi? Tudo está calmo. Assim, enquanto as pessoas acostumavam a orar, agora elas não oram mais. Tanto porque não é necessário. Parece que quando há paz e prosperidade, as pessoas esquecem de orar. Foi quando o povo estava oprimido no Egito que clamou ao Eterno. Enquanto muitas pessoas pensam que o povo do Egito todo o tempo esteve oprimido, não é verdade. Foi nos últimos 120 anos que eles esteve oprimido. Escravo de Faraó, quando a coisa apertou, é que eles começaram a clamar ao Eterno. Enquanto estava tudo bem, ninguém queria saber de oração. E quando o povo clamou, o Eterno agiu. Então, o que é necessário hoje? Que clamemos, porque é a única resposta que podemos ver. Não vai venir um líder humano que levanta os atributos capazes de governar. Por todo
por colocar tudo em ordem. Não existe a tal pessoa. Donald Trump não é Donald Trump. Obviamente não é Bibi, que vemos os esforços dos homens para fazer isso, mas eles ficam muito aquém. Os seres humanos ficam muito aquém. Por mais que levantar um que tenha boa vontade de fazer as coisas, não vai mudar a história. Tem que haver uma intervenção sobrenatural. Para quê? Para colocar esse mundo em ordem. O mundo está em desordem, está bagunçado, para que não os próprios seres humanos não destrua o mundo. O Eterno tem que intervenir, Yeshua tem que intervenir nesse mundo, porque os seres humanos são destruidores. Constrói bombas atômicas para destruir o seu semelhante. Aí uma música muito antiga no Brasil que diz que Yeshua pede para a pessoa sentar no banco, que diz assim: senta aqui neste banco, pertinho de mim, e vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me enganar? Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra com seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Assim é, o homem é o pior dos animais. Tem que haver uma intervenção sobrenatural necessária. Uma que ninguém ouça em questionar, por ser um ser sobrenatural que pode, um ser sobrenatural, esqueça que todos baixam a cabeça. Ele elimina, o Eterno eliminará os ímpios com fogo que sai dos seus olhos. Sim, é necessário. Vamos analisar mais algumas coisas aqui. Muitos que estão assistindo esses vídeos, não esqueça de compartilhar. É uma maneira de estudar, é uma maneira que chega a outras pessoas que possa se evangelizar. Aqui estudamos a Torá ao longo de um ano, sem divisão de parashós. As porções que mencionei não é obrigatório. E não é um mandamento, diz, você tem que estudar essa porção. São tantas as porções. É algo inteiramente de tradição. Mas que há de negativo em estudar as porções? Quero dizer, estudar toda a Torá, o Pentateuco, com os 5 livros de Moisés, onde o Criador, tem mais alto grau de revelação por meio de Moisés. Assim diz, no início há os mandamentos que Moisés seguiu, onde há uma ideia que tem que haver um Redentor. Então, é o fundamento de tudo. Cada ciclo que percorremos não se trata apenas de ler as páginas, por isso lemos todas as palavras, porque cada etapa, cada ciclo que podemos escolher é um aspecto diferente, que nos aprofundamos nela, como ali, e ver com que podemos aprender com ela. E esse mesmo aspecto, agora estamos um ano mais velho, mais maduro, temos o conhecimento e aprendizado, a experiência do ano anterior, e a circunstância também muda exatamente. Ninguém entra no rio 2 vezes, disse um filósofo. Mas alguma coisa, a maldade de Sodoma, Ezequiel disse, esta era a maldade de Sodoma. Orgulho, abundância, não ampara o necessitado. O que é interessante, porque sempre associamos o pecado com as pessoas que queriam fazer sexo com os anjos, com os visitantes de Ló. A perversão sexual
Isso, e é isso que associamos à sodomia. Então, associamos apenas com comportamento homossexual. Mas vocês estão corretamente, vemos a ponta, então, porque Ezequiel queria dizer, obviamente, centenas de anos se passaram de Ezequiel a Sodoma. Mas Ezequiel diz que era a maldade de Sodoma, o orgulho, a abundância. Não fortalece a mão do necessitado. Então, é interessante que ele fala a falta de compaixão. Portanto, podemos aprender com isso a importância de cuidar do menos afortunado e manter a justiça em nossa comunidade. E perdoar, porque essa é a parte sobre a abundância, é muito importante. E isso é o que significa. Quando uma pessoa tem as suas necessidades satisfeitas, elas entram numa fase de querer mais. Quando você quer uma casa, aí você adquire a casa. Aí você já não quer mais a casa, você já quer 2 casas, 3 casas, uma fazenda, quer carros. Quanto mais você tem, mais você quer. Isso que quer dizer essa Ezequiel. Ou seja, a fase de querer mais experiência, começar a explorar onde não deveria. Mesmo que seja o ocultismo, as profundezas da perversão sexual ou os vícios em droga, álcool, porque a sua mente estão desocupada. Então as pessoas se organizam e parece que o nosso sistema leva a buscar isso. Você precisa de preparar para montar um bom negócio e ter muito dinheiro. E aos 30, 40 anos depois, você pode voltar a dar uma volta no mundo, fazendo o que quiser. Tem algo que lhe sustentará por toda a vida. Então você pode trabalhar 30, 40, 50 anos, depois você já tem uma boa aposentadoria, você pode dar uma volta no mundo. Por quê? Porque não te falta nada. Mas aí a vida já passou, né, gente? Todos nós pensamos assim. Quanto mais as pessoas estão ociosas com a mente, ociosa como a minha avó acostumava dizer, mente vazia, laboratório do inimigo. Na verdade, é uma mente ociosa, é um terreno fértil, perfeito para o desenvolvimento de mais maldade. Que foi o que aconteceu? Isso foi o que aconteceu com Sodoma. Eles havia alguma forma estabelecido um sistema de autossuficiência. Não sei se era socialista. Tudo era garantido a eles. Se dedicava a ser maus. Não havia mais nada o que fazer. Dentro desse mal, era logicamente incluía a dureza de coração para os necessitados. Sim, é um bom ponto. E certamente algo que conecta os dias de hoje. Também me lembro do cântico de Moisés. Yehuru engordou-se e esqueceu do Criador. Sim, seria o mesmo princípio que conclui Yeshua. Fala, pois Yeshua que havia falado nos dias de Noé, mas e nos dias de Ló, será que eles prestaram atenção? Eu percebi que os dias de Ló, sim, eles prestavam atenção nisso, como nos dias de Ló, eles comia, bebia, comprava e vendia.
Aqui não há a mesma perversão sexual, não habla de perversão sexual que há de errado em comprar e vender. Quer dizer que isso é comércio, é algo necessário para a vida. Mas eles comia, bebia, comprava, vendia. Como Amazon, entende? Obviamente, quando a sociedade se centra apenas nesse tipo de coisa, na satisfação dos seus instintos, comer, beber, satisfazer as suas ganâncias, as ganâncias dos olhos, porque comprar é simplesmente muitos compram simplesmente por ganância, querer ter mais, nunca está satisfeito. E o curioso é que hoje isso acontece de forma incrível. As pessoas compram muito e revende. Chega a vender coisas usadas ou doá-las. Não em essas transações constantes. Bem, embora tenho dito isso brincando, hoje em dia não é preciso sair de casa. Hoje em dia não precisamos sair de casa porque as lojas estão na tela. Simplesmente entra e encontra o que quiser. Realmente caímos nesse abismo de comprar e vender. Em outras palavras, a descrição de Yeshua faz dos dias em que vivemos e muitos precisamos comer, viver, comprar. Não estou dizendo que não podemos comprar e nem vender. Yeshua não estava dizendo que não podíamos comprar. Estava dizendo que como nos dias de Noé, porque as pessoas estavam tão preocupadas com a sua vida, elas olvidavam do Criador. Não tinha tempo para orar, não tinha tempo para dedicar a Deus. Não tinha tempo. Muitos hoje não têm tempo nem para os seus filhos. Hoje as pessoas se consumem, é autossuficiente, são arrogantes, hipócritas. Isso que acontecia, estamos no mesmo princípio. E isso está chegando na narina de Deus. Por isso que vai haver, porque está acontecendo todas essas guerras por causa da ganância. Rússia, que é o território de Ucrânia. E tantos outros países que é o território de Israel. Não estão contentes com seus terrenos. Quer tomar o que não é seu, o que não te pertence. Hoje as pessoas estão tão gananciosas. Não lembra do próximo, do necessitado. Tem muitas pessoas que não têm um pão para levar na boca. Isso que acontecia em Sodoma e Gomorra. Não era tanto o pecado sexual. Era isso que acontecia. Por isso que Deus destruiu. Devemos tomar cuidado com a nossa vida. Devemos tomar cuidado. Não fazer aborto. Deus protege a vida. Ajudar o necessitado. O mandamento é ajudar o seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso foi olvidado, foi esquecido. Não pensa que no tempo de Adão, ele não tinha mandamento. Adão tinha mandamento. Sete tinha mandamento. Noé tinha mandamento. Abraão tinha mandamento para cumprir. A lei foi dada no Monte Sinai. A lei foi dada escrita no Monte Sinai. Mas já tinha lei passada. Muitos esqueceram de Deus. E hoje é o mesmo. Ninguém fala de Deus, ninguém ora. Todo mundo vai deitar na sua cama como se não existisse nada. Autossuficiente. Como se o amanhã não existisse. Como se depois da morte, lá no outro lado, não tem uma vida. Vamos pensar nisso, meus irmãos. A vida não é só aqui. Essa vida aqui é passageira. Do outro lado, ela é eterna. Os 7 pecados. Adão e Eva pecou. Houve um julgamento que eles foram expulsos do jardim do Éden. Depois veio o dilúvio. Que todas aquelas pessoas autossuficientes, comia, bebia, se dava em casamento. Também tinha relação com animais. Todo tipo de perversidade havia no tempo de Noé.
Hoje estamos vivendo o mesmo tempo. Houve um dilúvio, um julgamento. Na Torre de Babel, eles não quis cumprir o mandato de Deus. Queria se ajuntar em um só sítio. E Deus falou para expandir, para espalhar pelo mundo, procriar e reinar o mundo. Eles não queriam. O que eles fizeram? Se juntaram. Veio a Torre de Babel e a confusão das línguas. Depois o que aconteceu? A praga do Egito. No Monte Sinai adoraram o bezerro de ouro. Também houve um julgamento. O Eterno queria destruir tudo. Moisés intercedeu. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Por isso que Ló foi salvo. E agora nós outros estamos no juízo do Apocalipse. Vai haver também uma destruição. Você está preparado? Está agarrado? Na porta, na arca, que é Yeshua? Só Yeshua é a salvação. Ele é o único que pode nos salvar. Aceita Yeshua em seu coração. Ele pode te salvar desse terrível julgamento que vai haver para as nações. Não quero estar. Vai haver tribulação para todo o povo de Deus. Vai haver a ira. A tribulação, todos os crentes vamos passar. Já estamos passando por essa persecução, já começou, as dores de parto já começou. Em Sudão, na África, muitos estão morrendo pelo Evangelho. Você está preparado para isso? Para passar por uma persecução? Hoje estamos aqui, não lembramos nem de orar para esse povo que está passando por persecução. Ora por Israel, ora por África. Ora por as pessoas que estão passando persecução, que não pode nem ler as suas Bíblias. Muitas Bíblias estão sendo traficadas para poder chegar até a mão de uma pessoa que quer ler a Bíblia. Hoje, cada um tem acesso aqui, onde vivemos, cada um tem acesso à Bíblia. Nem lê, nem abre a Bíblia. Muitos nem têm, porque está no celular. Muitos vão para a igreja e estão com o celular na mão. Não pegam a sua Bíblia física. A palavra de Deus, ela é fechada. Ela é um livro qualquer, mas ela aberta, é a boca de Deus. Está na hora, está na hora de nos apegar ao Eterno. Apegar a sua palavra. Não vamos deixar que essa destruição de Sodoma e Gomorra nos alcance. A destruição do Apocalipse nos alcance. Que lado vamos estar? Escolhe vida ou morte. O Eterno colocou 2 caminhos. Você tem um livre-arbítrio para escolher. Vida ou morte. Eu escolhi falar do tema de Sodoma e Gomorra porque o tema da Paraxá abarca muitos assuntos, mas eu estou falando somente de Sodoma e Gomorra. Então que o Eterno lhes bendiga, Ele guarde. Até a próxima semana. Shabbat Shalom.